Você ainda pergunta o que fazer? Sério? Me aceite, pois eu posso te oferecer todas aquelas garotas que você não pegaria nem em sonho. Errado é aquele Espírito Santo. Ele usa a culpa para te confinar. Mas eu quero a sua felicidade. E, além do mais, nós vivemos em um mundo onde o mais santo pode ser corrompido. Então, como você tem tanta certeza de que isso é errado, se nunca... Olha que chegou a câmera! Ele pode até te oferecer prazeres, mas são prazeres momentâneos que não vão te levar a lugar algum. Mas eu te convenço do pecado, da justiça e do juízo. E além do mais, ele veio matar as esperanças, roubar os seus sonhos e destruir a sua vida. Mas eu vou dar vida com abundância. Eu sou único, eu posso verdadeiramente também te trazer uma felicidade verdadeira. Chega! Felicidade com ele! Todos eles são cachorros do pastor. Senta, deita, ora. Não. Espírito Santo, ora. Espírito Santo, ora. Lá fora, a mais santinha é a rodada. O cara mais ungido é o pregador. Então, me diz, qual é a diferença daquele que acredita nele para aquele que não acredita? Cala a boca! Cala nossa boca! Ele escolhe, você não! Amém? Muitas das vezes, na nossa vida, é isso que acontece. Muitas das vezes, o inimigo vem na pele de cordeiro, mas ele é um lobo que está por dentro, tentando nos enganar. Muitas pessoas podem estar se perguntando por que o inimigo está de branco e o Espírito Santo está de preto. Por quê? Porque muitas das vezes, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, nós queremos fazer uma coisa, mas nós não conseguimos. Ele diz: o que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que não quero, isso eu faço. Sabe por quê? Porque nós começamos na nossa mente a dividir, a separar isso. Sabe por quê? Porque assim como eu comentei, ele vem na pele de cordeiro, mas ele é um lobo. Sabe por quê? Ele quer se apresentar como algo bom para a gente, algo que vai nos satisfazer naquele momento, algo que nos vai encher naquele momento e fazer-nos esquecer do problema, da vida, das coisas, do cotidiano, que vai nos dar uma tranquilidade. Só que ele veio de uma forma para tentar fazer nós não sabemos o que é certo e o que é errado, sabemos o que é a verdade e o que é o falso. Entendeu? Sabe por quê? A maior estratégia de Satanás até hoje que ele fez é fazer com que nós não acreditemos que ele existe, que ele está no meio da igreja. Entendeu? Isso aqui só é o tempo físico, mas a igreja somos nós. E o que nós estamos representando lá fora?
O que nós estamos fazendo lá fora? A palavra de Deus diz que o nosso espírito limita contra a carne todos os dias, 24 horas por dia. Ele está se limitando contra a carne, tentando fazer separação entre nós e Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Entendeu? O inimigo vem quando a gente está precisando de algo, quando nós estamos precisando de alguma coisa, alguma saída, algum escape, nós estamos precisando de algo, ele vem apresentando uma solução. Por quê? O diabo, ele representa nós. O diabo está representando nós, muitas das vezes. Nós vivemos e olhamos dois caminhos, olhamos duas saídas, olhamos duas coisas que enfrentamos. O que eu faço? E como tem muitas mães e pais aqui, eles podem dizer quantas mães influências existem para os filhos hoje em dia. Quantas mães influências vem e falam: se você gerar isso, se você tomar isso, vai satisfazer você. Se você entrar nesse caminho, isso te relaxa, isso te tranquiliza. Pelo contrário, isso te torna escravo. É como eu perguntei para uma pessoa nesse dia: se você não é viciada mesmo em cigarro, você já conseguiu ficar um mês sem fumar durante a sua vida? Um mês. Porque aquilo, quando nós estamos estressados, quando as pessoas estão estressadas, ela recorre aquilo e diz com aquele velho discurso, tranquiliza. Então o que me faz diferente dessa pessoa? Porque o Espírito Santo também me tranquiliza. O Espírito Santo também me traz tranquilidade. O que me faz diferente? Mas só que o inimigo, ele vem sempre nos fracos de energia, tentando fazer que nós desfocamos no que é Cristo, mostrando que isso daqui, você vinha a igreja, porque como o nosso próprio pastor falou, o Evangelho de Cristo puro, não o Evangelho sensacionalista, que hoje muitas pessoas estão fazendo, mas o Evangelho de Cristo puro é o melhor estilo de vida que tem, porque é você respeitar o próximo, é você saber o limite do próximo, é você se tranquilizar, é você não trazer contendas, não vão levar a lugar nenhum. Mas só que o inimigo vem sempre com aquele caminho burrice, que dá, que vai, que pode, que acontece, aquilo. Sempre mostrando uma saída, sempre mostrando algo que a gente pode fazer. E sempre com aquela simples frase, não tem nada a ver. A gente acaba destruindo, e a gente acaba fazendo separação entre o nosso Deus de uma maneira que é desagradável. Mas o inimigo, ele vem vibrando, porque o pecado é ruim. As coisas que ele apresenta para que venha, para que a gente venha, não é ruim. Principalmente, como diz aquele ditado, né? Como diz aquele ditado, o divulgar o que você fala é a alma do negócio. Se você falar bem daquele produto vai ser bom. Você vai falar tão bem daquele produto, vai convencer do pecado e aquilo que a gente muitas das vezes julga, nós cristãos julgamos ser errados, porque faz separação entre nós e o nosso Deus. O inimigo, ele sabe muito bem falar bem. Ele sabe muito bem dizer: isso é bom, este caminho te tranquiliza, este caminho te traz felicidade, mas uma felicidade passageira, porque eu, pleno século XXI, em 2016, quantos amigos tem aqui pelo bairro que infelizmente está nos caminhos das drogas? E a droga, ela é o quê? Ela é simples o fato de te traz uma tranquilidade, que faz esquecer o problema, mas momentâneo. E aquilo. Só que quando passa o efeito da droga, o que faz? Volta tudo pior, porque o problema não saiu dali, a gente simplesmente ignorou. Mas o meu Deus, ele é tão poderoso que ele não faz a gente ignorar o problema, mas ele faz a gente vencer o problema, porque ele é mais do que vencedor, ele não é simples vencedor, ele é mais do que vencedor. Mas muitas das vezes o inimigo vem tentando nos conflitar, tentando trazer o conflito e a dúvida, como a palavra de Deus diz, onde a dúvida, o Espírito de Deus não opera. Sabe por quê? Como que ele disse no final, muita gente podia pensar: poxa, o Espírito Santo ia se calar para o inimigo. Sabe por quê? Ele falou uma coisa que é a pura verdade. A minha vontade, representada pelo Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo nunca vai ser maior do que a vontade nossa. Você escolhe, ele não vai te obrigar a nada. Sabe por quê? Ele é um cavaleiro,
Ele vai vir te apresentar o caminho, ele vai vir te apresentar a solução, e não vai te trazer culpa, e não vai te trazer represálias depois. Mas o dever de escolher é nosso, nós que fazemos a escolha, entendeu? Porque eu falar do cristianismo aqui é fácil, eu falar da religião cristã, mas eu queria falar da pessoa de Jesus, eu queria falar do testemunho de Jesus. Sabe por quê? Quantas pessoas que eu conheço que não são religiosas, que não vêm numa igreja evangélica, que não vão a religião nenhuma, mas têm um testemunho muito melhor do que muitos evangélicos. Porque a minha Bíblia diz, e a minha Bíblia representa isso, que, gente, maravilha, milagre, não é exemplo de santidade não, sabe por quê? Pedro, ele operou maravilha, ele operou milagre, ele andou sobre as águas, mas quando vieram pegar Jesus, ele cortou também a orelha do soldado, ele cortou também a orelha do soldado, entendeu? A gente pode fazer muita coisa aqui, mas o que a gente está fazendo lá para com o próximo? O que a gente está fazendo lá fora para com as pessoas? Para a ajuda do próximo, entendeu? Primeiro a Deus, mas Deus vai nos capacitar para ir fazer o melhor para o próximo. Quantas pessoas eu conheço no meu trabalho? Eu tenho um amigo no meu trabalho que, poxa, ele é um exemplo para mim de conduta, entendeu? Pode estar ali, ó, uma arruela, pode estar ali uma porca ali, não é dele. A empresa tem tantas porcas, mas ele não leva para casa, só porque que nem ele fala, não é meu, não é meu. Se não é meu, para que eu vou pegar? Eu tenho saúde, eu tenho capacitação para conquistar uma arruela dessa, eu não preciso de pegar dos outros. Muitas das vezes o inimigo vem com a vida fácil, com o tal do jeitinho brasileiro, que a gente pode ter tudo fácil, a gente pode ter as coisas fáceis, entendeu? Tem esse caminho aqui, você pode estudar muito bem e ser rico, mas se você vender droga, você vai ser muito mais rápido. Ele vem sempre com o mais fácil. Será que o caminho mais fácil é o melhor? Será que o caminho mais fácil, que no começo vai ter várias coisas que vão nos engrandecer, vai ser o bom no final? Será que o inimigo está apresentando é o bom? Sabe por quê? A gente está fingindo. É como minha mãe sempre fala, como o brasileiro tem diferença, se na próxima eleição ele vai votar nos mesmos. Por que a gente não vota em pessoas que nunca foram na Câmara, que não conhecem o sistema falho que é o nosso, o sistema de corrupção? Por que a gente não faz a diferença com isso? Porque é mais fácil para a gente falar do que fazer. Entendeu? É mais fácil eu falar, pegar, julgar, o inimigo falar assim, não, julgar a pessoa que está na droga e falar, não, esse cara não vale nada, esse cara não presta, mas esse cara tem uma mãe, esse cara tem um pai, esse cara tem uma família. Por que é mais fácil julgar ele do que eu levar uma palavra de salvação para ele? Porque quando a gente vê um drogado, a gente vê uma pessoa que está passando por dificuldades, que mora na rua, o que muitas das pessoas fazem? Até se afasta. Por que a gente não chega perto e diz uma palavra? Por que a gente não chega perto e diz um bom dia? Por que a gente não chega perto e faz a diferença? Essa era a maior diferença de Jesus. Entendeu? Porque dentro da sinagoga, dentro desse templo, qualquer um que entrar ali, a gente vai julgar que é santo, que é perfeito, que faz a diferença. Mas a gente tem que fazer a diferença lá fora. A gente tem que fazer a diferença lá. Entendeu? Agora, eu faço uma pergunta: se nós somos cristãos, nós filhos, somos cristãos tão bons, será que a gente está respeitando a nossa mãe, nosso pai? Será que nós estamos fazendo os nossos deveres como filho de uma maneira exemplar? Será que o mínimo que a gente pode fazer é arrumar a nossa cama? A gente está arrumando. Porque como a gente quer fazer a diferença em Cristo, ganhar uma alma, se eu não consigo nem arrumar a minha própria cama, se eu não consigo nem fazer a minha cama e falar, isso aqui pelo menos eu vou fazer. Se eu não consigo fazer as pequenas coisas. O que torna uma pessoa grande, não é pelo tanto de conhecimento que ela tem, ou tanto dinheiro. É o que ela faz todos os dias. Sabe por quê? Porque os grandes estudiosos, enquanto eles estão estudando domingo, segunda, terça, quarta, feriado, tudo, a gente no feriado está divertindo. A gente no domingo está descansando. A gente está fazendo várias coisas. Mas eles não. Eles estão se preparando para se tornar os melhores. Não melhor do que o próximo, mas melhor de si mesmo. Será que a gente tem trago isso? Será que no nosso dia a gente tem tirado o melhor da gente mesmo?
Como eu falei, será que a gente está agradecendo só pela roupa que a gente pode vestir? Só pela comida que está no nosso prato todos os dias? Muitas das vezes, eu como filho, eu como adolescente, eu como pessoa falha, falei, nossa, tem isso hoje para comer? Será que a gente está agradecendo? Quantas pessoas não têm o meu isso para comer? Será que a gente está fazendo a diferença no nosso trabalho? Entendeu? Porque muitas das vezes quando a gente vem e fala, poxa fulano, vai lá, o seu chamado é ir e pregar a palavra de Deus. Todo mundo acha que a pessoa não conhecia a palavra de Deus, Apocalipse, porque a maior missionária da Bíblia, Jesus falou assim, dá-lhe de beber. Já falou, mas cadê seu copo? Cadê seu para mim despejar água? E ela deixou por ali. E Jesus falou, se você soubesse quem sou eu, você me pediria. Mas você não tem nada para pegar água. Minha água, ela mata a sede para a vida toda. Que é a palavra verdadeira. É o que vai entrar aqui e mudar a nossa vida. E o que ela fez? Ela foi lá, voltou para a sua cidade, entregou a palavra. Ela passou pela sinagoga, ela passou pela escola bíblica, ela passou por qualquer tipo de estudo para pregar a palavra, não. Sabe por quê? Ela fez a diferença. A gente tem que fazer a diferença em pequenas coisas. Entendeu? Porque, como o Fábio sempre gosta de falar, nós, o ser humano, somos a única espécie que, quando o nosso próximo está a meio de morrer, a gente ajuda a acabar de morrer. A gente pensa, não, só fisicamente não. Às vezes a pessoa tem um sonho ali, e ninguém bota fé naquele sonho. Todo mundo olha para a pessoa e fala, ela nunca vai ser isso. E ela está à beira de matar o sonho dela no coração. Porque muitas vezes fala, aí a pessoa fala, vou perguntar aquela última pessoa. Poxa, fulano, você acha que dá para não ser cantor? Jamais! O próximo, a gente sempre está se limitando, a gente tem que fazer, falar. Entendeu? Porque se eu for perguntar aqui para cada um, todo mundo vai falar algo. Eu perguntar qual que é a fisionomia do Espírito Santo. Todo mundo vai falar marrom, mas ele veio na forma corpórea. Ele não era marrom. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é um amigo que está todos os dias querendo afastar aquilo que não vai ser bom, que não vai nos edificar. Aquela conduta que não vai nos levar a nada. Aquela conduta que não vai nos entristecer os nossos pais, entristecer os nossos amigos. Tem que fazer isso. Todos os dias, como eu falei no cavaleiro, ele vem, bate na porta do nosso coração e pergunta: posso entrar? Cear com você? Posso entrar e fazer diferença na nossa vida? E basta nós abrirmos a porta do nosso coração e aceitar a presença magnífica, grandiosa, especial que muda o nosso jeito de ver e de sentir o Espírito Santo. E hoje, como todos os dias, ele vem, bate na porta do nosso coração. E ele está perguntando para hoje, posso entrar? Sabe por quê? Ele não quer que você viva uma religião, ele quer que você viva o cristianismo. Ele quer que você seja o melhor de você todos os dias. Ele quer que você faça a diferença. Ele quer que você vá na contramão do que as pessoas dizem que quer ser cristão, quer ser crente, quer ser evangélico, quer ser uma pessoa de Deus, entendeu? Porque hoje, infelizmente, nós levamos e carregamos este peso de que isso aqui é uma religião, não, isso aqui é um estilo de vida. Jesus, em todo momento da pregação de Jesus, você pode ler os 4 evangelhos. Jesus não se preocupou com a conduta do próximo. Ele não viu, não, você é pecador, não pode andar com Jesus. Excluiu ele. Por que nós nos achamos melhores que eles? Por quê? Nós temos que fazer a diferença. Será que eu e você estamos sendo um espelho para o próximo? Será que eu, como filho, eu estou agradando a minha mãe e meu pai tanto, porque ele fala, poxa, esse filho é maravilhoso. Será que eu, como filho, outros filhos falam, poxa, eu queria ser como fulano? Será que os pais e as mães estão sendo exemplo para os filhos? Sabe por quê? Uma coisa que mais me emocionou nesses 3 anos que eu sou líder dos adolescentes é que um dia eu fui perguntar para os adolescentes. Estava lá perguntando o que vocês esperam? A pessoa, não, o espelho de tal pessoa. O que vocês esperam
espera? Ah, eu espero em tal. E você e tal? Aí eu perguntei para uma menina, o que você se espera? Ela, do meu pai. Porque eu imaginaria que ela ia falar, não, eu espero no Justin Bieber, eu espero na Lady Gaga, eu espero nesses famosos. Não, ela falou no meu pai. Meu pai vai ser meu pai. Entendeu? Porque eu como filho, eu posso dizer, muitas das vezes a gente fica como pau. Porque a gente quer fazer o bem para a nossa mãe, para o nosso pai. Nós queremos dar orgulho para eles, mas muitas das vezes nós nos esquecemos. E a gente fica nesse conflito aqui, de que o que é certo e do que é errado. Porque pessoas têm, o pai muitas das vezes faz o papel de instituição falando, filho, não faz isso, estuda, meu filho, faça a diferença, porque amanhã você vai sentir falta. Muitas das vezes um amigo ou outra pessoa, uma má influência chega e fala, que isso, cara, você dá para tirou 50%, tá mal. Comece a fazer coisas de errado, começa a mostrar caminho. Seu pai também não contigo, cara. Essa droga também vai ser esquecida. Esse caminho que vai fazer você tirar o foco. Muitas das vezes a gente perde o foco enquanto adolescente, enquanto pessoa. Porque a gente está sendo exemplo para as pessoas. Entendeu? Porque eu podia citar várias partes da Bíblia aqui, eu podia trazer uma pregação de motivação, mas eu queria trazer uma reflexão. Será que a gente está fazendo a diferença no meio que a gente vive? Será que quando a gente entra na nossa casa, meu pai, no caso que eu sou filho, sente orgulho ou até se espelha ali e fala, poxa, meu filho está sendo melhor do que eu? Porque eu posso falar, meu pai está aí, meu pai não teve estudo, meu pai se usou até a quarta série, mas eu, graças a Deus, o suporte que ele deu, eu concluí o ensino médio, estou estudando para fazer uma faculdade, estou me preparando. Será que nós, quando filhos, não temos essa vontade de agradar? Entendeu? Porque Jesus Cristo, ele foi filho de Deus, mas ele criou foi José. Foi José aqui na terra que ele chamou de pai, foi José aqui na terra que ele se espelhou enquanto homem. E o que Jesus foi? José era carpinteiro. Que ele se agradava, ele queria agradar o pai dele. Primeiro legado do pai dele terreno, até os 30 anos ele foi carpinteiro, seguiu, estudou. Mas depois ele agradou o pai celestial. Entendeu? Jesus Cristo, ele quer vir fazer parte da nossa vida, mudar a nossa vida, depois com a nossa escolha. É por isso que o inimigo vem apresenta várias coisas, mas quem tem que escolher ele, não é o Espírito Santo que vai te obrigar e falar, ó, hoje você vai falar. O Espírito Santo vai te tocar e falar. Eu posso dar uma felicidade, eu posso te apresentar um caminho diferente, eu posso te apresentar uma conduta diferente. Só que basta a gente escolher. A gente escolhe. Nós, enquanto cristãos, é que escolhemos. Vamos escolher e julgar. Porque muitas das vezes, no meu olho, no meu ver, eu posso falar, não. O caminho cristão não é o melhor. O dele é melhor. Sabe por quê? Naquele dali, eu vou ter que ficar preso, eu vou ter que ficar vindo na igreja todo dia, eu não vou ter que orar todo dia, eu vou ter que ler a Bíblia, eu não vou ter que fazer várias coisas. Poxa, agora se eu seguir aquele caminho ali, se eu quiser ir na aula, eu vou, se eu quiser eu vou. Se eu quiser fumar uma droga, eu fumo, se eu quiser eu fumo. Se eu quiser isso, se eu quiser tudo. Só que se engana. Se engana. Sabe por quê? O inimigo, ele faz a gente ver. Aqui é o que você pode escolher. Porque na Bíblia não está escrito que você tem que vir todos os dias na igreja para ser salvo. Não, diz que você tem que crer. Agora, muitas das vezes, para você ser aceito no meio social, para você ser alguém na vida, você tem que fazer um tipo de coisa, você tem que fazer um tipo de conduta, todos os dias. Entendeu? O funkeiro, para ele ser aceito num grupo bom de funkeiro, ele não pode simplesmente ser funkeiro, não. Ele tem que ser funkeiro todos os dias. Ele tem que vestir o bonezinho, tem que deixar a bermuda caída, ele tem que andar no estilo dele todos os dias. Entendeu? E a gente se engana porque muitas das vezes a gente fica preso a coisas e a coisas deste mundo que a gente acha que nós não somos.
Porque eu posso dar o exemplo musical, porque quando a pessoa fala, não, eu quero servir a Deus porque eu vou ter que largar as músicas que nós dizemos que não banda. Só que aí só que a pessoa que está lá fora, a pessoa que está lá fora, ela se prende mais na música do que a nossa. Sabe por quê? Porque ele começa a escutar um tipo de música, um tipo de gênero musical, vai escutando, e daquele ele vai pegando outro, e daquele outro, e daquele outro, e daquele outro, nunca para, ele se prende, isso se torna um ciclo. Aqui você tem escolha de direito para esquerda, fazer o que você quiser, porque aqui o Espírito Santo não te obriga. Mas lá fora, muitas das vezes, para você se aceitar uma coisa que nós, como sociedade, achamos ruim, você tem que fazer com todos os tipos. Você tem que fazer com todos. Entendeu? Por isso que eu quero que nós refletimos, porque o Evangelho é puro, o Evangelho de Jesus Cristo pregou, simples e eficaz, e o que faz diferença na nossa vida. Eu quero perguntar, será que nós estamos tendo a melhor conduta que nós podemos ter? Será que, como o pastor pregou terça-feira passada, será que nós estamos indo além? Será que nós estamos sendo melhor da gente mesmo? Entendeu? Porque muitas das vezes a gente começa a fazer a diferença, só que a gente olha para o lado, olha para o outro, ninguém está vendo. Ninguém está me reconhecendo, mas estava faltando um pouco da gente perseverar para a diferença entrar na nossa vida e acontecer o que é diferente. Entendeu? Então, gente, muitas das vezes o inimigo ele vai vir branco, ele vai vir na pele de cordeiro, vai nos oferecer coisas que para a gente vai ser um caro. E a gente está na dúvida. A gente está na dúvida de que eu sigo esse caminho, eu sigo aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que o Espírito Santo ele vem também e te pergunta e te fala, assim como eu disse na peça, o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu? E o inimigo ele vem matar, roubar, destruir, porque ele vai aos poucos nos afastando das pessoas que a gente mais gosta, das pessoas que a gente mais ama, ou das pessoas que mais se importam. Então, a gente tem que focar que Cristo, ele nos amou de tal maneira que quando não tinha ninguém para se levantar, para enfrentar, ninguém para se levantar para se entregar, ninguém para se levantar para fazer a diferença, ele pegou, se levantou e, como disse Filipenses, ele se desfez de toda a glória dele, ele se desfez de toda a honra e falou: eu vou me submeter a servo, eu vou me entregar por ele. Sabe por que o maior exemplo de Jesus e a maior pregação dele foi a cruz? A maior pregação de Jesus que eu digo, não foi o sermão da montanha, não foi a multiplicação de peixes. A maior pregação de Jesus que todos conhecem, que todos falam, é a cruz. É que ele pregou de boca fechada. Por isso que a maior pregação que nós podemos fazer é a nossa diferença. Quantas vezes eu já ouvi pessoas que têm muito mais assim, caráter, têm muito mais educação, às vezes, do que pessoas da igreja, e muitas das vezes as pessoas chegam e falam para ele: você é evangélico, você é educado, você é atencioso, você é isso, você é aquilo, você não xinga, você não faz isso, você não faz um monte de coisa. Ele não, eu sou aprendiz na minha casa. A escolha é nossa. A escolha é nossa em fazer em fazer isso. Entendeu? Porque eu sei, muitas das vezes, esse período da vida da adolescência, ou período em que a gente começa a ter responsabilidade na vida, é um período difícil na nossa vida. Começa a vir as facilidades da vida, as facilidades que as pessoas oferecem e falam: se você seguir esse caminho, é mais fácil. Se você fazer isso, é mais fácil. Entendeu? Quantas pessoas, nossa, quantas vezes eu tirei a carteira, graças a Deus, terça-feira passada, quantas pessoas chegam perto de mim, compra, mais fácil. Faz isso, mais fácil. Me mostraram o caminho mais fácil.
Mas hoje, graças a Deus, eu posso deitar na minha cama e ter a consciência limpa de que eu tive a minha capacidade de eu conseguir. Podem falar que tem máfia aqui indo fora de questão, mas eu tenho minha consciência limpa, eu consegui. E tem muita pessoa que tem caráter assim, caráter diferenciado, caráter de que quer fazer o melhor, que é o bom, e vê o bom nas coisas. Entendeu, gente? Eu sei que vão vir vários caminhos fáceis, vão vir várias propostas fáceis. E eu sei que muitas das vezes vai nos colocar em dúvida de fazer, de seguir, de agir. Entendeu? Mas a gente tem que ter um pensamento de nunca. Esse é um grande defeito do ser humano. Porque quando vem uma proposta e a pessoa vem e ainda fala, principalmente os vendedores, a pessoa ainda fala, isso é bom, você tem que fazer agora, porque senão você vai perder, você nunca vai achar, você não vai encontrar em outro lugar. A gente ali na emoção assina, compra, faz o que for. Só que, nossa, esse é um defeito do ser humano. Só que vamos manter o pé no chão e pensar, será que isso vai ser bom? Será que isso vai ser legal? Será que isso vai ser interessante para a minha vida? Porque eu sei que a dificuldade vai ter para todo mundo, assim como teve para Jesus, assim como tem para o pastor Charles, assim como tem para mim, e assim como tem para a vida de cada um. Mas, entendeu? O que eu acho interessante na vida de Jesus é que ele levantou 12 discípulos. E o interessante que começa o maneiro é que, se você for ver a vida dos discípulos, eram 12 pessoas diferentes, 12 pessoas que não pareciam com nada, não tinham uma ligação. Porque quando a gente vê as tribos sociais, um grupo de pessoas, se a gente vê um grupo de pessoas ali e a gente se aproxima para escutar, se eles estiverem falando de música, todos vão falando de mesmo estilo de música. Se a gente se aproximar de outro grupo, estiver falando de filme, vão estar falando do mesmo tipo de filme. Por quê? Porque aquilo que a gente gosta, a gente procura na outra pessoa. Aquilo que a gente gosta se interessa. E assim é. Mas o que eu achei mais interessante de Jesus é que ele pegou 12 pessoas diferentes. E com essas 12 pessoas diferentes ele mudou o mundo. Entendeu? Porque o nosso calendário é um calendário cristão. Porque é o que? Antes de Cristo e depois de Cristo. É 2016 anos depois que Cristo veio aqui. Com 12 pessoas ele mudou. E ele fez prevalecer a pregação dele, ele fez prevalecer o testemunho dele até hoje. Mas o que eu achei mais interessante é que no momento que Jesus foi crucificado, ninguém ficou com ele. Todos se afastaram, até os 12 discípulos dele. Ele foi crucificado sozinho. Muitas das vezes, quando a gente está passando problema, o que eu acho interessante de Jesus é que o quê? Do momento que ele foi pego no Getsemane, até a crucificação, ele não falou nada. Ele não reclamou. Ele falou, poxa, meu pai, que eu estou passando por isso, não merecia isso, eu não devia passar isso. Que problema? Ele sabia que ele ia passar. Problema? Ele sabe que nós vamos passar, mas ele disse, tenha bom, porque assim como ele venceu todos os problemas, nós vamos vencer também. É só nós temos fé, só nós temos tranquilidade, só nós temos uma coisa que é muito difícil do ser humano, paciência, de esperar, que vai vir o tempo certo em tudo. Porque quantas pessoas que a gente conhece, que a gente vê que por ali a emoção ali, compram coisas, fazem coisas que depois se arrependem. Então que a gente tem de viver muito melhor que Jesus Cristo criou. Sabe por quê? Porque, como eu falei, Jesus Cristo tinha muita dificuldade, tinha muito problema. Na época em que Jesus veio à Terra, além de Israel estar sendo escravizado por Roma, estava tendo uma crise, assim como está para entrar aí no Brasil. Só que ele não parou para olhar a crise, ele não parou para olhar a dificuldade, ele não parou para olhar nada, ele seguiu, entendeu? Então, em vez da gente ficar parando para olhar para a vida do próximo, a gente ficar parando para fazer as coisas, parando para olhar a dificuldade, parando para olhar o que a gente sabe ou não sabe, vamos levantar e caminhar. Vamos levantar e fazer a coisa certa. Amém, irmãos? Eu sei que não sei se eu expressei da melhor maneira, eu sei que com a minha limitação
de homem, não sei se eu falei da melhor maneira, não sei se a mensagem atingiu aquilo que Deus colocou no meu coração, mas aquilo que, como eu, homem, limitado fui, eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando no coração de você. Nesse momento eu queria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos.